Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: Oi, André, meu nome é tal, moro em Salvador, na Bahia. Assisto aos seus vídeos há 15 dias e muitos deles somados trazem boas ideias que aliviam a dor que estou passando nesse momento. 6 meses atrás, conheci uma garota no Badoo. Depois de alguns dias, nos conhecemos pessoalmente e logo marcamos novamente. Resultado, ficamos numa tarde de domingo, 2 dias depois do meu nível. O beijo foi muito bom e a atração física também muito grande marcaram o início dessa história. Trocávamos diversas mensagens durante todo o dia e aproveitamos muito tempo intensamente juntos aos finais de semana. O sexo era muito bom. Os dias e semanas foram passando e notei que fui me apegando. Comecei a pensar muito nela, a fazer planos, a sentir muita falta da sua presença. Passei a admirar seus pequenos gestos e suas manias. Ela sempre se mostrou uma mulher muito geniosa e de personalidade forte e que já passou por uma quase depressão e assumia enfrentar problemas psicológicos. Quando percebi que o sentimento mudou, se desenvolveu, procurei não cometer os mesmos erros do passado. Deixei de expressar meus ciúmes em determinadas situações, procurei controlar e dominar minhas reações para não me tornar impulsivo. Quando não conseguia falar com ela depois da primeira ligação, não retornava depois. Essa minha forma de agir a incomodava, porque ela comentava sobre o meu desprendimento, principalmente quando dizia que era bom não criar expectativas. Tudo isso da boca para fora porque fiz muitos planos com ela. Além disso, muitas vezes tínhamos discussões tolas e infantis por motivos banais. Ela sempre teve um gênio diferente do meu. Houve muitas falhas de comunicação ao longo dos 3 meses. Então, eu falava sempre a ela que tínhamos leitura de mundo bem diferentes. Nesses 3 meses, a vontade de oficializar um namoro sempre veio da minha parte e ela sempre desconversava. E sempre procurei não criar expectativas e aproveitar o momento, por isso nunca a pressionei. Esperei o dia 12 e o romantismo falou mais alto. Bom, deve ser 12 de junho, né, que ele está se referindo aqui. Comprei 3 presentes para ela, enquanto ela não comprou nada. Alegou falta de dinheiro, mas fingi que não me importava. Mas a verdade é que eu senti falta de um cartão, de um gesto, de uma pequena surpresa nesse dia. Mas enfim, segui adiante, sempre com dúvidas do sentimento dela por mim e sobretudo achando que eu gostava muito mais dela, principalmente depois do dia 12. Tudo bem. Ok, mas assim, vocês não estavam namorando. Então, meu querido, você disse aqui, ó, nesses 3 meses, a vontade de oficializar um namoro sempre veio, mas ela desconversava. Bom, oficializar um namoro, mas ela desconversava, portanto não tínhamos um namoro. Então por que no dia dos namorados eu quero dar 3 presentes? Né? Então, assim, é estranho. Pelo contrário, a pessoa pode achar que você está forçando a barra. Porque se você propõe oficializar namoro e ela desconversa, aí no dia dos namorados você chega com 3 presentes, o começo do fim começou em julho. André, quando ela me flagrou online no Badoo, lugar onde nos conhecemos. Ela disse que entrou para ver se eu estava lá. E realmente estava porque tenho amigos lá. Eu sou apaixonado por ela. Ela ficou muito chateada e tive que esperar uma semana para a situação melhorar. Logo em seguida, ela também não gostou de eu ter readicionado uma menina no Face que suspeitava ser autora de mensagens ofensivas a ela, porque eu já fiquei com essa menina. Bom, mas aqui também tem uma coisa, né? Ela desconversa sobre oficializar o namoro, mas quer exigir que você tenha um compromisso com ela. Depois que ficou provado ser outra pessoa, resolvi fazer justiça e explicar tudo o que aconteceu à pessoa. O caso rápido e inexpressivo com essa menina aconteceu antes de conhecer ela. Tudo mudou realmente depois que a conheci. E para provar isso, postei uma foto nossa que ela sequer curtiu.
Quem fez isso foi a menina cuja minha relação era de amizade, apenas amizade. Ela não relevou. As brigas se tornaram cada dia mais constantes, mas nunca pensei em terminar com ela, porque gostava muito. Fiz uma brincadeira infeliz na praia de tirar a parte de cima do biquíni dela para dar um susto. Mas ela entendeu que eu não cuidava dela e não zelava por ela. Mas também que brincadeira tonta, não? Estava muito difícil. Só críticas e poucos elogios a mim. Será que uma mulher não sabe identificar quando o homem realmente é apaixonado por ela? Ou ela fez vistas grossas? Não, meu querido, veja bem, é que às vezes fica meio complicado. Sim, a gente consegue perceber quando uma pessoa está apaixonada, tal, a gente consegue perceber, mas às vezes os sinais ficam meio confusos, porque você fazia questão de dizer que não queria criar expectativa. Então, e você colocou lá entre parênteses, embora eu estivesse fazendo um monte de planos. Então, tá vendo? Uma coisa é o que eu estou sentindo, outra coisa é o que eu demonstro. Por isso que às vezes os sinais ficam confusos e contraditórios. Para encerrar, eu fiz uma viagem ao interior e liguei para ela. Ela atendeu o celular e me tratou muito mal. Fiquei chateado com isso e mandei uma mensagem comentando o fato. Ela alegou que era porque os amigos do escritório foram demitidos e ela estava triste. Isso não me convenceu porque ela não respondeu uma mensagem carinhosa que mandei no dia anterior. Estava longe geograficamente e percebi que ela sentimentalmente também estava longe e fria. Tanto foi assim que ela me tratou mal. Então disse que estava muito chateado com isso e que precisava ficar sozinho por 2 dias. Quando voltei para cá, ela não quis sair mais comigo e ficou chamando uma situação para que eu pudesse perguntar se ela queria terminar. Chamo a atenção, André, que quando eu errei, e sei que errei, eu tive toda a paciência do mundo de esperar e compreender o estado dela em função da minha atitude de estar no Badoo, da menina do Face e da praia, enquanto ela não teve a mesma tolerância e não se colocou no meu lugar quando fiquei chateado porque ela me tratou mal no telefone. Então, eu acho que ela não gostava de mim tanto para manter um relacionamento. Eu alegava que ela não deu tempo para verificar o efeito de nossas conversas. Todo relacionamento precisa de momentos difíceis para saber se o diálogo, o amor e a vontade de querer estar junto colabora para o relacionamento se desenvolver. Ela diz que se desencantou e perdeu o interesse por mim. Então, bem, pronto. Se você tivesse falado isso lá no início, pronto, o e-mail já tinha acabado logo de cara. Isto eu atribuo ao pouco que ela gostava de mim. Concorda, André? Meu querido, 3 meses, né? 3 meses. Nem deu tempo de fato surgir alguma coisa. Ah, mas em mim surgiu. Surgiu uma empolgação. Às vezes você estava também se sentindo um pouco meio, sabe, carente, com vontade de ter alguém. E aí ela apareceu justamente nesse momento em que de repente a sua carência estava um pouquinho mais aflorada. Então por isso que às vezes se manifestou tanto em você, né? Eu já vou criando expectativa, vou fazendo planos. E nela, talvez não. Talvez ela tenha, enquanto você criava planos, talvez ela não estava criando planos. Ela só estava vivendo momentos com você. Então, pode ser, né, porque ela gostava pouco de você, ou não gostava de você do jeito que você gostava dela. Como eu disse, enquanto você fazia planos, ela tinha apenas momentos com você. Quanto ao fato dela ter se desencantado e ter perdido o interesse, isso, meu querido, poderia ter acontecido independente dos conflitos relatados aqui. Quantas são as pessoas que perderam o interesse e se desencantaram, ainda que a pessoa não tenha feito nada, ainda que não tenham acontecido brigas, nada. Mas a pessoa, sabe, é o famoso fogo de palha que eu sempre falo aqui. Então a pessoa começa toda empolgada, depois desencantou, perdeu o interesse, passou. Por isso que eu digo o seguinte, houve esses desentendimentos aí, só que não se culpe, achando que por causa desses desentendimentos é que ela perdeu o interesse e o desencanto por você. Se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, certo? Então,
como eu te disse, quantos são os casos de pessoas que perdem o interesse e se desencantam, ainda que a pessoa tenha sido maravilhosa e não tenha feito nada. Portanto, nos resta como única alternativa seguir o nosso caminho, entendendo que ainda bem que aconteceu agora, logo no início, pouco tempo, 3 meses aí, do que se acontecesse lá na frente. Ou seja, ainda bem que isso se revelou já, né? Menos mal. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Lembrando a você que aqui embaixo tem todas as informações sobre a gravação privada, sobre os meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.